Oi, pessoal do estágio de Direito Civil, vamos para a nossa última petição. Vamos ajudar aqui, vamos terminar e recorrer sempre. Advogado não perde, advogado recorre. Estou aqui de Nova York gravando essa aula para vocês. Os recalcados vão dizer que é fundo de tela, mas vocês sabem, tô aqui, estou na comemoração aqui das eleições e comemorando que no Brasil a gente tem um Tribunal Superior Eleitoral, urna eletrônica, e vamos que vamos. Vou compartilhar aqui então a, o nosso enunciado de peça e depois vou deixar para vocês aqui o meu esqueleto com as minhas sugestões, mostrando o que não pode faltar nessa peça. Passando blá, 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 blá aqui, vamos para o que o enunciado tem de importante aqui, ainda quanto aquele acidente lá das hortaliças, do Zé da hortaliça lá, e o Caiçara e o Caipora. Vamos lá. Após a interposição do recurso de apelação por parte da empresa Viação Meteoro Limitada e também pela empresa Caipira Hortaliças, o respeitável juízo determinou a apresentação de contras-razões de apelação pelo prazo de 15 dias. Ambas as partes apresentaram a resposta ao recurso de apelação. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial ao recurso para julgar a impugnação ao valor da causa, bem como para alterar a distribuição do percentual de culpa da ré no evento, reduzindo para 20% ao invés de 40%. No entanto, quanto aos honorários de sucumbência, negou o provimento ao recurso ao fundamento de que, na época do ajuizamento, a regra da compensação de honorários era vigente e deveria ser respeitada a súmula 306 do STJ. Segue assim a emenda. Emenda: indenização por danos morais e danos emergentes. Preliminar: acolhimento por julgamento imediato, inteligência do artigo 1009, parágrafo 3º do CPC. Acidente de trânsito: culpa concorrente com preponderância da empresa autora reconvinda, redistribuição das condenações e da sucumbência, compensação de honorários, aplicação da súmula 306, recurso parcialmente procedente. Provido. Considerando o dispositivo no 1013, parágrafo 3º, inciso 3º, no tribunal onde julgar questões não decididas em primeira instância, estando o valor em desacordo com o 292, inciso 5º do CPC. As provas nos autos indicam que a culpa preponderante do acidente foi do veículo da autora, motivo pela qual deve haver a redistribuição da responsabilidade civil pelo acidente para 80% para a autora reconvinda e 20% para a ré reconvinte, inteligência do 944 e 945 do Código de Trânsito, não, Código Civil. Considerando que o STJ não revogou a disposta na súmula 306, o Tribunal de Justiça deve respeitá-la, motivo pelo qual devem os honorários de advogados serem compensados. Recurso parcialmente provido. Apelação da autora. Aí a autora apelou. Não, e aqui continua ainda o acordo. Partindo do pressuposto de que o recurso da ré reconvinte foi provido parcialmente para alterar a distribuição sobre o evento, resta prejudicado o apelo, negando o provimento ao recurso. Deve ser mantida a improcedência do pedido em relação ao pagamento dos danos sofridos pelos fornecedores e locador, pois constituir-se-ia em um bis in idem com lucros cessantes. Relator, desembargador Carlos Chagas. Na parte dispositiva, constatou que faça o exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido que, preliminarmente, acolher a impugnação ao valor da causa para adequar o montante de R$75 mil, devendo a autora ser condenada ao pagamento das custas processuais complementares. No mérito, dou provimento parcial, redistribui a responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado nos autos, condenando a autora reconvinda ao pagamento de R$17.600, correspondendo a 80% do valor pleiteado na reconvenção,
E a Riconvinte, condenada ao pagamento de 13 mil, sendo 7 mil relativo aos danos materiais com o conserto do veículo e 6 mil referentes aos lucros cessantes correspondente a 20% do valor pleiteado na reconvenção. As custas e honorários fixadas em primeiro grau devem ser distribuídas na mesma proporção da vitória e derrota das partes, devendo o honorário de sucumbência serem compensados no molde da súmula 306, porque não foi revogada por aquele colêno do tribunal. A decisão foi publicada dia 26 de novembro de 2018. A aviação Meteoro apresentou tempestivamente os embargos de declaração, alegando omissão com o propósito de pré-questionar o dispositivo relacionado à culpa concorrente, aduzindo que o caso seria de culpa exclusiva da autora. A embargante alega ainda omissão em relação à necessidade de aplicação do artigo 85, parágrafo 14 do CPC, no que diz respeito à compensação dos honorários, bem como de negativa de vigência do artigo 86, parágrafo único, a negativa de vigência de lei já é recurso especial. No CPC, no que tange a distribuição dos honorários advocatícios e custas de sucumbência, bem como deduzir a responsabilidade total da parte quando a sucumbência mínima, bem como negativa de vigência com relação ao artigo 85.11 do CPC, que aduz pela necessidade de acréscimo dos honorários de advogado em razão do trabalho adicional. Contudo, o tribunal rejeitou o embargo de declaração. Embargo de declaração, alegado de omissões, mero inconformismo. O tribunal não é obrigado a responder todos os fundamentos alegados pelas partes, especialmente quando as questões foram decididas no julgado, embargos improvidos. A decisão foi publicada no Diário Oficial dia 18 de dezembro, terça-feira, restando ao judiciário entrar em recesso. Eita, aqui teve um recesso, hein? Então, ó, 18 de dezembro, terça-feira, então começa a contar na quarta. Restando ao judiciário, quarta 19, recesso. Então, vamos suspender esse prazo até o fim do recesso. Quando suspende, continua a contar de onde parou. Então, conta um dia e no dia 7 de janeiro retorna a contagem. Atenção! Portanto, a partir dos julgados, como advogado da causa, você deve manejar o recurso cabível contra a decisão em defesa do interesse da Meteoro. Lembrando, pessoal, sempre gosto de lembrar isso, né? Não existe advogado que está dos dois lados, né? Se você pegou a causa da hortaliça, você vai até o fim lá com a hortaliça. Se você está com a Meteoro, você vai até o fim com a Meteoro. Mas aqui é só para a gente aprender dos dois lados. Vamos lá para minhas considerações aqui no meu esqueleto que eu fiz sobre esse recurso especial. O que não pode faltar aqui, né? Vamos lá. Lembrando que esse meu recurso aqui é só um guia para vocês, né? Vocês podem alterar, fazer da forma que vocês acharem melhor, desde que todos os requisitos sejam colocados. Não precisa colocar igualzinho, mas, quer dizer, não pode, né? Mas que não deixe faltar. Olha lá. Então, primeira peça, lembra que recurso, gente, com exceção do embargo de declaração, todos os demais recursos vão ter duas peças. Uma vai para o juiz que prolatou essa decisão, o tribunal, avisando da interposição do recurso, e a outra vai para o tribunal que a gente quer que reforme a sentença. Então, a gente começa com a petição de interposição. A gente interpõe para o Tribunal de Justiça e a gente vai recorrer para o STJ, porque aqui tem matéria de direito, está negando vigência ao Código de Processo Civil. Então, está ferindo de morte ali o CPC, o tribunal. Então, a gente quer que dê vigência a esse artigo. Para isso, nós pré-questionamos. O que a gente fez aqui? Fizemos um pré-questionamento para que o tribunal se manifestasse essa palavra é difícil, de forma específica que ele negou vigência. Então, esse é o requisito do pré-questionamento do recurso especial, do recurso extraordinário. Também eu preciso de um pré-questionamento, né?
além de provar pertinência temática, enfim. Mas aqui, no recurso especial, eu preciso desse requisito, a gente já chega lá. Então, como que a gente faz? Encaminha a interposição para o presidente, coloca os autos do processo número tal. Aqui, a gente está pela Meteoro, não lembro. Meteoro, exatamente. Meteoro, já qualificada nos autos de ação de indenização por danos morais que lhe move a caipira, vem respeitosamente por seu procurador ou procuradora, né? Vamos lembrar aqui que pode ser uma douta procuradora, infracinado de forma tempestiva, interpor, né? O verbo do recurso aqui é interposição de recurso, né? Recurso eu interponho, embargos eu oponho, oposição de embargos, e quando forem ações constitucionais, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, eu impetro, né? Então aqui eu vou interpor recurso recurso especial, não, interpor o presente, né? Recurso especial em face das respeitável acordo, né? Em face ao respeitável acórdão de folhas tais e faz conforme o artigo 105, inciso 3 da Constituição e os seguintes CPC. Então, dá uma olhadinha lá, principalmente na parte da minha petição. Depois do enunciado, tem todas as teses ali que a gente pode usar. Depois, comunicar, aí aqui, né? O que eu vou ter que fazer aqui? Deixa eu deixar em vermelho, que isso aqui vocês têm que alterar. Aqui eu tenho, gente, que preencher alguns requisitos. Ó, eu vou comunicar a interposição de recurso, e aí eu vou falar, ó, que eu comuniquei tempestividade, então aqui eu tenho o requisito da tempestividade, tá dentro do prazo, cabimento. Por que cabe recurso especial? Aqui eu tenho que explicar. E legitimidade. A autora é parte legítima? Vou perguntar e vou responder, né? Vamos lá. Aqui eu estou colocando os questionamentos que são necessários para o juízo de admissibilidade. O que é isso? O tribunal vai receber essa interposição e essa interposição serve para que o órgão aqui analise se esse recurso tem condição de subir para o STJ. Então, o que ele vai analisar aqui? Ele vai analisar, está dentro do prazo? Fizeram no prazo certinho? Será que ele levou em consideração a suspensão? Será que está tudo certinho? Está tempestivo. Então, a gente vai colocar aqui. Vai abrir, vai falar do requisito da tempestividade, vai dizer quando for publicado, qual foi o recesso, voltou a contar. No último dia do prazo, a gente vai dizer que agora a gente está interpondo esse recurso. Isso é o tempestividade. Cabimento. Aí a gente vai falar por que cabe o recurso especial. Aí vamos falar que negou a vigência ao CPC. É uma lei federal, o STJ, ele é o órgão, o tribunal especial, para verificar se há ou não falha na aplicação da lei federal. Se fosse, né, galera, negar vigência à Constituição, a gente ia para o STF, mas como é lei, STJ. Depois, legitimidade. Vamos dizer que o Expresso Meteoro é parte sucumbente, ou seja, perdeu e foi contra ela que negou a vigência da lei, então ela é parte legítima para propor aqui, né? Então vamos lá. Termos em que pede deferimento, local e data,
Tá em Bauru, 24 de janeiro. Depois dei uma olhada se é essa data mesmo aqui. Advogado, tal. Essa é interposição, né? Deixa eu tirar o parágrafo aqui. Peça de interposição. E depois nós vamos para as razões, né? Recurso especial. Aí aqui nós vamos ter apelante, não. Recorrente. Recorrida. É um recurso especial, né? Recorrida. Aqui, autos do processo, tal. Eméritos julgadores. Aí aqui eles vão fazer novo juiz de admissibilidade, então aqui eu preciso colocar tempestividade, novamente, tempestividade, cabimento e legitimidade. Copia e cola o que vocês colocaram lá em cima. Legitimidade. Primeiro eu vou falar disso. Blá, blá, blá. Primeiro tópico. Segundo tópico. Os fatos. Aí nós vamos usar o nosso texto, né, o nosso enunciado, e aqui nos fatos eu vou relatar as principais ocorrências como argumentos iniciais, a prestação, vamos fazer um resumo do que aconteceu até agora, principalmente sobre o que aconteceu no recurso, sentença, embargo de declaração e apelação. Pré-questionamento. Essa parte é importante. Pré-questionamento, cada um desse é um tópico, tá, pessoal? Eu vou, lá no pré-questionamento, demonstrar o cabimento do recurso especial, novamente, dando ênfase aos pressupostos específicos do recurso especial, que está lá no 105 da Constituição, matéria de direito, a concorrência do pré-questionamento pela interposição do embargo, porque pré-questionou, ou seja, a gente fez o tribunal se manifestar da negativa da vigência, ausência de manifestação da parte contrária e do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Aqui, gente, passando essas questões de pressupostos, nós vamos falar sobre o mérito, sobre o pedido que nós temos, né? Ó, alegar negativa de vigência do artigo 85 no que diz respeito à aplicação da majoração dos honorários em decorrência do recurso de apelação. Ele não majorou os honorários em segunda instância, direito a divulgar dos honorários. Depois, eita. Formataçãozinha aqui com essa bolinha que tá fazendo isso. Depois, aqui. Que é só para discutir honorários, né? Agora a gente não discute mais nada, gente. No recurso especial, a gente acabou a matéria de falar sobre os fatos. Aqui a gente só vai falar de negativa de vigência. Depois, alegar negativa de vigência do 85 no 14 do CPC, no que diz respeito à impossibilidade de compensação de honorários e inaplicabilidade da súmula 306 por ser anterior ao CPC e contrária à nova lei. O que o juiz queria? Que compensassem os honorários, né? Mas o honorário do advogado, ele não é mais passível de compensação. Então, cada um tem que pagar os seus honorários ali. Não vou compensar para melhorar a vida do cliente e deixar o advogado sem receber. Então, é somente quanto aos honorários que nós vamos pleitear reforma nesse recurso especial, tá? Nós vamos demonstrar esses dois aqui, lembrando que recurso especial, a gente não fala mais de mérito, a gente só vai falar de negativa da vigência de lei. Tá dizendo assim, olha, eu vou usar a súmula em vez da lei. Não, aí a gente vai dizer que tem que obedecer à lei. Aí, vamos ver se todas as teses que a gente fez aqui, a gente pediu. Então, diante do exposto, requer deferimento dos pedidos para intimação do recorrido para, se quiser, ele pode também não querer, né? Apresentar contra-razão no prazo legal.
Admissão do provimento do recurso especial, de modo a reconhecer a negativa de vigência do 85.11 e 14, ó, as duas teses já estão aqui, para reformar a decisão no sentido de reconhecer a impossibilidade de compensação, também a majoração. Então, eu quero mais honorários e que não compense. Termos em que peço deferimento, 24 de janeiro de 2019. Não sei se é essa data mesmo. Vejam lá qual que é o prazo do recurso especial. Usem o enunciado, né? Tem todas as teses lá. Contem o prazo. E aqui está o nosso recurso. Pessoal, é simples, vai tratar só de matéria de direito, não vai tratar mais de matéria de fato, né? Matéria de direito acaba na segunda instância, agora é só matéria de fato. Eu estou à disposição de vocês, vou deixar a gravaçãozinha da aula para vocês, vou deixar esse passo a passo. Qualquer dúvida, vocês me procurem nos plantões, vou estar à disposição e vamos acabar esse estágio aqui, fechar com chave de ouro. Um beijo para todos vocês, tenham uma excelente, maravilhosa semana. Beijão, tchau, tchau.